Isaías não é a palavra de Jesus. Você nem conhece sua Bíblia direito. Isaías não pode ser as palavras de Jesus. Fala, galera do canal. Galera, nós estamos aí hoje aí e vamos fazer um vídeo que me chamou muita atenção, abriu um pouco a minha fé. Apesar de eu ler muito pouco a Bíblia, e eu não me considero 100% um santo, galera, mas eu gosto de ler a Bíblia e eu sinto a presença, né? Todos nós sentimos, acredito eu. Mas a nossa principal missão aqui é fazer as pessoas entender que ler a Bíblia, a Torá, a Bíblia em gel, a Bíblia do hindu, a Bíblia do islamismo, do islã, a Bíblia do muçulmanos, né, dos muçulmanos, e o Alcorão. E o que nós estamos querendo dizer é que está se abrindo um debate, e aí eu vou falar o meu ponto de vista sobre o debate. Detalhe, em muitas coisas aqui, eu estou julgando o lado muçulmano do Alcorão, o lado da Torá, que é a lei dada a Moisés, e o lado da nossa Bíblia, da palavra Bíblia, que vem do grego, que foi traduzida para português, inglês e demais. E eu não estou fazendo questionamento em dizer qual lado está certo, mas que, segundo eu acredito, que Jesus e Deus e os profetas e os apóstolos estão dizendo que a gente tem que não ficar discutindo como foi a proposta, e sim chegar numa união e que cada um entenda o que o seu pedido com Deus, o seu chamado e o que você tem que fazer seja prescrito, e não se basear em debates, em quem está certo, quem está errado, quem está condenado ou quem está salvo. Porque segundo o que eu acredito, tem muitos crentes protestantes que ele lê a Bíblia, mas eles fazem questão em dizer que certos tipos de povos estão salvos e outros são condenados. Eu abranjo todas as leis: Alcorão, Islã, Torá, Bíblia, Injeel, Evangelho de Jesus Cristo, certo? Testemunho de Jeová, Javé, Deus, crentes protestantes, Jesus Cristo, né? Testemunho de Jeová. E eu creio que o conceito de todos é o mesmo. O que os pessoal fazem é a diferença, mas o que nós deveríamos fazer é unificar. Mas o que eu acredito é que eu leio todas essas aí, todas essas Bíblias e essas coisas aí. Mas o que eu mais rezo, o que eu peço, o que eu nunca vi, por exemplo, Deus diz que veio para salvar todo mundo e que todo mundo está salvo. Então por que eu vou fazer uma diferença entre quem é pecador e quem não é? O que nós temos que fazer é fazer pessoas não fazer coisas más, para que elas não venham trazer o mal à terra. Mas a gente reza, que é uma reza católica, ó. Ela é católica, segundo eu acredito, mas é da lei de Deus, que diz: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Santíssima Trindade com Maria, segundo a vida dos seres humanos e dos próprios animais que têm descendentes e filhos. Então, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e nos livrai do fogo do inferno. Levai as almas todas, ó, todas para o céu, porque ninguém quer condenar uma alma àquele lugar ruim, certo? E principalmente as que mais precisarem. Pode não ser a minha, mas pode até ser a minha, ou a de fulano, as que mais precisarem, aqueles que mais erraram, que alcançar a misericórdia de Deus. Então vamos analisar aqui. Ó, Isaías aí é um debate entre um professor, ele é um profeta, inglês, são palavras de Deus. e o Almir Nahi, que é um muçulmano. Tudo bem, mas vamos analisar. Um conhecido líder muçulmano, do outro, um professor cristão calmo e firme que levanta uma pergunta profunda: se a nova revelação contradiz a anterior, como saber se ela vem mesmo de Deus? Em vez de atacar, ele convida à reflexão, com respeito, conhecimento e coragem. Porém, a conversa esquenta e o debate toma um rumo inesperado. Dr. Zakir Nair não gosta de ser contrariado. Vejamos... Pronto, o primeiro erro. Dr. Zakir Nair não gosta de ser contrariado. Ele está dizendo que é o certo e que os outros estão errados. Que só o Alcorão diz o que é certo e o que está errado. Mas só que é o primeiro erro. O próprio Jesus Cristo, Deus, disse que ninguém pode se ter uma certeza absoluta de nada. Essa é a graça da vida.
Quando você tem certeza absoluta de alguma coisa, você está suposto a ser pecador ou a de fazer uma coisa errada. Então você nunca pode ter certeza. Muitos vão dizer, isso é ficar em cima do muro. Não, isso não é ficar em cima do muro. Isso é ter uma posição. O próprio Jesus Cristo, segundo o que eu penso e entendo, quando ele viveu, ele poderia ter matado todo mundo ali com seu poder dado por Deus, o próprio Deus, mas ele resolveu deixar as coisas ser como são. E na hora de ter perdão, ele perdoou. Ele sempre amou, ele nunca... Então, ele meio que durante a vida toda, Jesus Cristo ficou como se fosse em cima do muro, para que as coisas que fossem ser acertadas, se acertassem no final da sua morte e da sua ressurreição. Então, ele ficou meio que... Ele não tinha certeza de nada. Então, como é que esse próprio cara diz ter certeza das coisas? Que o Alcorão é o livro certo, é o correto, é o que não tem erro. Ele fala do Alcorão e diz que a nossa Bíblia, a Bíblia que a gente lê aqui no Brasil, não está certa. Mas a Bíblia que a gente lê no Brasil é a dele, é o Alcorão, é baseada na dele. Entendeu? Então ele já está se contradizendo. Ó. Jesus diz em Maria Madalena, todos pegaram uma pedra. Por quê? Porque tinham uma pura certeza do pecado da prostituição de Maria Madalena. Então foram apedrejar Maria Madalena. Só que Jesus diz, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, aqueles caras que se achavam certos e em julgar, de ter a convicção, a certeza, que é o que Jesus diz que nós nunca podemos ter, a gente sempre temos que ter o questionamento e a dúvida. Então, aqueles caras automaticamente não jogaram mais pedra porque viram que estavam com o nome devendo na praça, vamos dizer assim. Eles tinham pecado, pequenos que sejam, mas tinham. Então não poderiam apedrejar ela. E o próprio Jesus diz, mesmo que eles fossem puros, santos, eles ainda não poderiam apedrejar, porque eu próprio Jesus Cristo digo, devemos perdoar e incentivá-las a andar no caminho certo e a que ela nunca mais peque. E aí a transformação mágica em Maria Madalena aconteceu diante daquilo. Ela não foi apedrejada, foi quase, ela foi só um pouco, mas Jesus chegou antes, a salvou e então ela se modificou a sua vida, através do Evangelho de Jesus Cristo Deus. Então, ele diz que não se pode ter certeza de nada. Então, esse cara, ele não pode dizer qual o Corão dele é o livro 100% correto. E que todos os outros estão errados. Todos os outros não devem mais existir e só seguir o dele. Então, é o primeiro erro, na minha opinião. Não estou dizendo que o cara aqui, que está defendendo o cristianismo, está certo. O professor cristão está certo. Mas também não estou dizendo que o Zarmin aqui também está certo. Mas também... Em alguns pontos ele está errado. Em alguns pontos o professor aqui, ele está também um pouco sem entendimento. Mas vamos ver. Se fosse julgar, eu diria que o professor não entende muito. Então ainda tem chance de errar e aprender depois. Mas o que está sendo inteligente aqui, que é o estudador de Bíblia na Rizami, ele já está dizendo que é muito entendido. Quando na verdade ele vai deixar falhas comprovando que ele não... Também, por mais que ele tenha lido e estudado mais do que o professor aqui, ele ainda assim vai cometer erros. Então ele não entendeu ainda a mensagem. Como irá se desenrolar este debate? E ao longo do vídeo darei a minha opinião. Sinto muito em dizer, mas até a pornografia está por aí. Sim, pode falar. Meu nome é David Doi. Sou professor na Universidade de Cork. Dou aulas de inglês lá. Na verdade, eu não sabia que poderia fazer qualquer pergunta. Eu estava indo embora, só ouvi você falando agora. Mas minha pergunta seria...